O Botafogo jogou muito mal, né? Recuou. Ah, vai lá, vai essa cara. Ganhou o jogo, chega mais, torcida gloriosa. Parar de bobeira, parar de besteira. São 3 jogos, 3 vitórias nesse retorno. Campanha 100%. Botafogo, melhor time desse reinício de campeonato, esse retorno, segundo turno. E, na minha opinião, o melhor time da Série B. Grande fase vive o Botafogo. Grande fase vive com Enderson Moreira. 8 vitórias em 10 jogos. Então é isso, galera. O Botafogo teve uma rodada perfeita. Botafogo agora é o terceiro colocado, já fincou seu lugar no G4, abriu vantagem para o quinto colocado, mesmo se o Botafogo perdesse para o Remo, o Botafogo ficaria no G4, ou seja, mesmo se o Botafogo perder na próxima rodada e o quinto colocado vencer, o Botafogo não sai do G4, então não abriu a gordurinha, né? Mas consegue estabelecer pela primeira vez na Série B uma vantagem de uma rodada, né? É claro que o Botafogo vai lutar para vencer o Londrina, vai lutar para vencer o Náutico. A gente tem 8 vitórias aí para conquistar e conseguir o acesso à Série A, que é o objetivo principal. Mas vamos falar dessa rodada maravilhosa. Quem esteve comigo na live no canal Gigante Glorioso, esmiuçamos essa vitória contra o Remo por 1-0, que foi sofrida, que foi suada, mas é aquilo, não vai dar para jogar bem toda a partida na Série B, né? Não vai dar show. O Botafogo também estava muito desfalcado, a gente sempre fala dos adversários aqui. O Remo estava com 6 desfalques, tá? O Botafogo estava assim, um ataque, né? Basicamente, né? Diogo Gonçalves não jogou, o Ronald já não vem jogando há um tempo, o Navarro não jogou, então o Botafogo também está desfalcado, né? A gente esquece disso, né? Mas conseguimos uma vitória fora de casa, a segunda vitória fora de casa seguida, a terceira vitória seguida no campeonato, e isso é que é importante para embalar nesses 2 jogos agora no estádio Newton Santos contra a Londrina e contra a Náutico. Mas vamos lá, galera, que rodada sensacional, né? A rodada começou um pouco estranha, porque as equipes do G4 elas não costumam ser tão irregulares quanto as equipes que querem entrar no G4, né? Você viu aí o Curitiba vencendo Londrina, com um gol, bola que não entrou. Você viu o CRB ganhando do Confiança, que, enfim, não dá para dizer que não é obrigação, né? E estabelecendo uma distância maior para as equipes da tabela. O Botafogo tinha obrigação de vencer para não desgarrar das primeiras colocações. Então, o Botafogo, com a vitória sobre o Remo, fica a 2 pontos do CRB e 4 pontos do Curitiba. E é isso mesmo, né? E os outros adversários, né? Bom, o Goiás joga na terça-feira com o Cruzeiro. Muita gente aí torcendo para o Goiás perder, mas de repente o empate seria o melhor resultado, porque aí você mata o Cruzeiro já não tem chance mesmo de subir. O Goiás fica à frente do Botafogo um pontinho, mas ainda tendo confronto direto, né? Então, de repente, o empate, como sempre, o empate dos nossos adversários são os melhores resultados, né? Porque ninguém pontua. Mas as equipes de baixo que estão brigando para entrar no G4 deram uma rodada muito feliz ao Botafogo. O Botafogo entrou em campo tranquilo, sabendo que não sairia do G4. Talvez até por isso tenha jogado mal, tenha jogado um pouquinho pior do que partidas bem ruins que o Botafogo fez, né? O Botafogo jogou mal contra o Brasil de Pelotas, venceu. Ontem o Botafogo jogou mal de novo, né? Mas venceu. Não vou dizer que foi salto alto, não, mas pode ter sido uma acomodação pelos resultados da rodada, né? A começar pela derrota do Sampaio Correia. Sampaio Correia está na eterna perseguição ao G4 desde que saiu. Perdeu para a Ponte Preta. Perder para a Ponte Preta fora de casa não é um resultado de uma equipe que está louca para entrar no G4, né? Outro resultado muito bom foi o empate do Avaí com o Brusque, 0-0. O Avaí já não vence algumas rodadas, vai pegar o Vasco amanhã, não é isso? Em casa. E aí o empate, mais uma vez, é o melhor resultado possível. Mas o Avaí vem numa sequência muito ruim, está se distanciando do G4. Distanciou-se mais ainda. E o que falar do Vasco, né? O Vasco do grande Lisca doido, que parece que não está afim de subir. O Botafogo, por exemplo, colocou 6 pontos de diferença. Na verdade, o Vasco está a 6 pontos do G4. É uma distância considerável, né? Porque não é para pensar só em são 2 vitórias. São 2 vitórias e derrotas seguidas de Botafogo e Goiás. O que não é simples, principalmente para uma equipe como o Botafogo que vem ganhando todos os jogos, né? Sob o comando do Enderson Moreira. E o Goiás, que não perde 2 partidas seguidas na Série B. Pode perder uma, empata a outra, vence 3, depois perde mais uma. O Goiás é uma equipe que também mantém uma regularidade. Então a situação do Vasco, depois do empate com o Brasil de Pelotas, penúltimo colocado do campeonato, tá ficando bem difícil, hein? Bem difícil. Uma Série B ano que vem, galera, com Grêmio, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, vai bombar, hein? Vai bombar.
Bom, outro adversário que também tropeçou, outros, né? Náutico e Guarani. Mais uma vez o Náutico jogou no Estádio dos Aflitos e não venceu. Náutico de Chamusca abre o placar com o Jean Carlos e depois sofre o empate do Guarani. Resultado perfeito para o Botafogo, 1-1, uma rodada à feição. E para completar mais ainda, a derrota do Operário dentro de casa para o Vitória da Bahia. 1-0 Vitória. Então a rodada para o Botafogo não poderia ter sido melhor, né? É claro que não dá para desejar o impossível. O Confiança ganhar do CRB. Não, isso aí realmente não dava. E o Londrina ganhar do Curitiba também era difícil, né? Então o Botafogo fez a sua parte, CRB fez a sua parte, Coxa fez a sua parte. E apesar de estar torcendo por um empate entre Goiás e Cruzeiro, se eu fosse apostar, né, eu apostaria numa vitória do Goiás. E o que isso prova? Prova que o G4 está se desenhando. Né? E não é porque o G4 é esse agora que eu estou falando isso, não. Goiás e Coxa sempre estiveram na minha lista de possível G4. Né? E apostava em Vasco e Botafogo, né, como complemento aí. Né? O CRB não quer sair do G4, tem jogado bem e tem vencido. O Botafogo vem fazendo a melhor campanha da Série B nos últimos jogos. O Goiás e o Coxa são das duas equipes mais regulares da Série B dessa edição. Então, realmente, o G4 vem se desenhando. Se o Goiás vencer o Cruzeiro, há uma vantagem aí de pelo menos um jogo das equipes do G4, dizendo aí o quarto colocado Botafogo, né, em relação às outras. Então, não adianta as outras fazerem o que for, que elas não entram no G4 na próxima rodada. A próxima rodada o G4 será esse, né? E se qualquer das equipes pontuarem, o G4 vai se mantendo. Botafogo joga dentro de casa. Mais uma grande chance que o Botafogo tem de pular posições. CRB tem um jogo dificílimo na próxima rodada, tá? Então é importante que o Botafogo consiga vencer o Londrina para, de repente, ultrapassar o CRB. Próxima rodada, CRB e Goiás. Um matando o outro. Mais uma vez, repito, um empatezinho seria muito bom resultado. Mas o Botafogo vencendo o Londrina, o Botafogo com certeza ganha uma posição. Porque Goiás e CRB se enfrentam, um não vai pontuar. Então, ou o Botafogo ultrapassa o Goiás, isso se o Goiás vencer o Cruzeiro ou empatar, né? E o Botafogo ultrapassa o CRB, que só está a 2 pontinhos do Glorioso. Tá certo, galera? Rodada perfeita. Hoje vamos curtir o nosso domingão. Tô indo lá para a Quinta da Boa Vista, tomar um sol com essa camisa maravilhosa que foi a camisa da vitória de ontem. Tá certo, galera? Então, ó, inscreva-se no canal, deixa um like, ativa o sininho para as notificações, tá certo? Considere ser membro aí do canal Gigante Glorioso, faça parte da nossa família, ainda mais nesse momento maravilhoso. Um abraço!